Oi, gente, eu sou o professor Rafael e hoje vou trabalhar com vocês um assunto muito importante que é volume de sólidos. Antes da gente calcular, a gente pensar em volume de sólidos, vamos lembrar um pouquinho quem são os sólidos geométricos. Lá no início do ensino de vocês em matemática, principalmente quinto, sexto ano, vocês começam a ver essas figuras. Figuras em três dimensões, a gente usa como exemplo alguns objetos, né? Por exemplo, eu posso pegar esse objeto e falar que é um sólido, um cilindro, né? O próprio livro é um sólido geométrico. Por que ele é um sólido geométrico? Porque ele é uma figura em três dimensões. Ou seja, ele tem comprimento, tem largura e tem altura. Por que a gente estuda os dois tipos de geometria? A geometria espacial, que é a geometria que a gente trabalha os sólidos, figuras tridimensionais, e a gente trabalha também a geometria plana, que é a geometria onde a gente conhece só as figuras de duas dimensões. Triângulo, quadrado, hexágono, pentágono e assim por diante. E vai ser muito importante a gente lembrar desses conceitos, principalmente o assunto área dessas figuras. Então, área de quadrado, área do triângulo, pentágono, hexágono. Vai ser muito importante para a gente continuar agora com esse assunto que é o volume de alguns sólidos. Gente, volume. Volume vem da ideia, já traz para a gente a ideia de capacidade. Então é a capacidade que aquele objeto contém. Por exemplo, se eu pegar esse potinho aqui, ó, de Nescau, qual é o volume dele? O volume dele é a capacidade, é o que cabe aqui dentro dele. Então a gente vai agora trabalhar esse assunto. Muitos de vocês já devem ter trabalhado em anos anteriores alguma ideia sobre volume já, e a gente agora vai aprimorar esse conhecimento. Então a gente vem aqui com a ideia da primeiro cálculo que a gente vai fazer, que a gente vai trabalhar os prismas. E quem são os prismas? Os prismas são poliedros que têm duas faces paralelas e congruentes. Como assim paralelas e congruentes? Elas estão sempre paralelas uma à outra e congruentes significa que elas têm o mesmo tamanho. Ou seja, se eu tenho um triângulo aqui de tal medida, ou de baixo aqui é igual a ele. Então são congruentes. E a gente ainda tem chamadas de bases, que são esses dois, são chamados de bases, né? E a gente ainda tem as faces laterais, que são paralelogramas. Quem que são essas faces laterais? Por exemplo, aqui nesse prisma, a face lateral é esse retângulo aqui, ó. Outra face lateral está aqui, ó. Por isso que eles são paralelogramas. Eles têm, né, as retas aqui, ó, paralelas, né? Então aqui a gente tem os paralelogramas na face lateral. É importante a gente ter conhecimento desse assunto, principalmente quando a gente entrar em uma ideia que é a área total de um prisma. Quero calcular a área total de um prisma. Eu vou ter que pensar na planificação. Lembra quando a gente montava as figurinhas lá nos anos iniciais? A gente pegava as planificações, montava um cubo, montava uma pirâmide. Então, quando a gente quer calcular a área total, a gente vai calcular toda aquela área. Por exemplo, lembra da planificação do cubo? A gente tem lá a planificação dele. Desenhando aqui uma planificação de um cubo. A gente tinha lá as bordinhas, né, para colar, para a gente poder desenhar e tudo mais, para a gente poder montar ele. E a gente aqui a gente pode pensar na área total desse cubo. Por exemplo, se eu falo que cada aresta deles aqui tem 2 centímetros, qual seria a área total da planificação desse cubo aqui depois que eu montar ele? Gente, é só pensar no seguinte, se todo lado dele aqui tem 2 centímetros, eu sei que a área de um cubo é base vezes altura. 2 vezes 2. Então, cada quadradinho desse aqui tem 4 centímetros quadrados. Então, esse aqui também tem 4, esse tem 4, esse tem 4, esse tem 4, esse tem 4. E aí eu tenho que somar todos eles. Eu tenho aqui 4, 8, 16, 20, 24, 28. Então, eu vou ter ali 28 centímetros quadrados de área total. Então é importante eu lembrar dessas ideias iniciais de área de quadrado, área de triângulo, a ideia da planificação para a gente poder entrar nesse assunto. Gente, voltando aqui para os prismas, então como eu falei, eles são poliedros, né, que tem faces, tem as suas ideias de faces paralelas, né, que são congruentes, que são chamadas de bases, que são essas duas aqui. Ó. Essa aqui é uma base, essa aqui é outra. Essa é uma base
ia ser outra. A gente tem aqui as bases desse prisma. E as laterais dele aqui, são as faces laterais, sempre vão ser paralelogramas. É importante saber disso. Gente, aqui a gente tem alguns prismas e eles são nomeados de acordo com sua base. Então por isso que é importante a gente conhecer a base também. Por exemplo, esse aqui é um prisma de base triangular, porque a base dele é um triângulo. Então a gente tem um prisma ali com base triangular. O outro aqui é um prisma de base quadrangular, tem 4 lados, né? A base dele é quadrada. O outro aqui a gente tem que analisar quantas arestas tem essa base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí a gente tem que lembrar daquele polígono de 6 lados. Qual é o nome dele mesmo? É o hexágono. Então aqui eu tenho um prisma de base hexagonal. E assim por diante a gente tem que lembrar desses nominhos, que é bastante importante. E aí vem a ideia do volume, que é exatamente o que a gente vai trabalhar. E o volume de todo o prisma é calculado da seguinte maneira. Volume é igual à área da base, por isso que eu falei que é importante conhecer o cálculo de área dessas figuras da base, porque sempre vai ser isso aqui, ó, área da base vezes a altura do prisma. E aonde que eu encontro uma altura do prisma? A altura sempre vai estar aqui, ó, nessa aresta da face lateral. Então aqui sempre eu vou ter a altura e a base sempre vai estar aqui. Então é bem simples, gente, volume de prisma. Área da base vezes a altura. Eu só vou ter que lembrar como calcula a área da base, como calcula a área dessas figuras da base dos prismas. Já vou dar uma ideia para vocês, lembrando algumas delas, né? Triângulo. Como que eu calculo a área de um triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. A área de um quadrado. Como que é a área de um quadrado? L ao quadrado. É lado vezes lado. E agora pega, né? E a área de um hexágono? É 3L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 2. Quem que é esse L? Esse L é o tamanho aqui da lateral. Então se aqui eu tenho, por exemplo, 3 centímetros, o L seria 3. Então, 3 vezes L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 2. Lógico que quando a gente entrar no cálculo, a gente vai ver que não é tão cabuloso como está aparecendo aqui, é mais fácil. Mas a gente tem que aplicar para a gente ter esse conhecimento. Gente, então aqui é um resuminho da ideia inicial do que a gente vai começar a ver agora. Volume de alguns sólidos, a gente acabou de ver. É a ideia de capacidade, a gente vai ter que lembrar de um monte de conceitos básicos da geometria, para a gente poder entrar nesse assunto. E passando do prisma, a gente vai vir para o cilindro, a gente vai trabalhar volume de cilindro. E também é um assunto bastante importante. Beleza, gente?